Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Vaera, que significa apareci. E esta Parashá, ela está ligada a muitos sinais, muitos milagres. E eu quero começar hoje falando justamente sobre isso, sobre sinais. Essa Parashá ela faz uma conexão com Apocalipse capítulo 16, quando os anjos vêm, começa a vir o primeiro anjo, depois o segundo, o terceiro, derramando a taça da ira do Eterno sobre a terra. Então, eu gostaria de falar sobre julgamento. Por que essa Parashá fala de julgamento? Porque chegou um tempo em que o povo do Egito já tinha extrapolado aquilo que eles tinham feito de mal contra Israel. E todas as vezes que o mal extrapola na sua medida, o Senhor então manda julgamento sobre a terra. E é interessante notarmos isso, irmãos, porque Apocalipse 16 está falando da grande tribulação. Serão 7 anos de julgamento, 7 anos de pragas. Aqui na Torá, o cálculo que os nossos sábios fazem é que houve um ano em que essas 10 pragas aconteceram. Não foi tudo de uma vez, ok? Isso foi acontecendo gradativamente. Só que em Apocalipse, a coisa vai ser um pouco diferente. Não vão ser só 10 pragas, vão ser mais de 10. Só que elas vão vir para trazer um grande julgamento sobre a terra. E o julgamento vai vir por quê? Porque o mundo já extrapolou em tudo aquilo que eles estão fazendo. Não só com o povo de Israel, mas também com o restante da população mundial. Então, nós vamos aprender o seguinte, que tudo aquilo que o homem plantou durante 2000 anos, na grande tribulação, isso vai ser despejado como cálice da ira do Senhor contra a humanidade. Então os irmãos imaginam que hoje tem 8 bilhões de pessoas ou um pouco mais, e que vão morrer aproximadamente 6 bilhões de pessoas em 7 anos. É muita gente morrendo todo dia. Então, nós queremos entender o seguinte, que quando a gente abre em Apocalipse 16, está escrito que uma voz no templo dizia aos 7 anjos para que eles derramassem as 7 taças da ira de Elohim. Os irmãos vão notar o seguinte, todas as pragas estão sendo enviadas da onde? Dos céus. Aí nós vamos voltar para Rosh Hashanah. Os decretos celestiais são emitidos e os anjos fazem acontecer. Só que aqui, irmãos, isso vai ser algo terrível. E algumas pragas aqui no capítulo 16 são parecidas com aquelas que vão acontecer na Torá, que nós já lemos, né, lá no Egito. A primeira é uma coisa interessante, porque faz uma chaga má e danosa. E essa chaga só vai atacar as pessoas que tinham o sinal da besta e aqueles que adoravam a sua imagem. Então os irmãos vão perceber uma coisa interessante. Todas as pragas, todas as punições, elas têm endereço certo. Elas não são para qualquer um. São para pessoas específicas, em lugares específicos, no tempo específico. Então, nós vamos aprender uma coisa, irmãos. Toda vez que o Senhor está punindo alguém, tem um motivo. Essa pessoa plantou para que ela pudesse depois colher. Ou seja, a colheita o que é?
é a praga sendo derramada na vida da pessoa. Aí quando a gente vai para o segundo anjo, ele derrama a taça no mar. E o que acontece com o mar? Ele se torna em sangue. A mesma praga que aconteceu no Egito. Só que no Egito foi no rio Nilo. Aqui é no mar. Os irmãos imaginam o mar inteiro de todos os mares do mundo vermelhos de sangue? A pessoa está na praia e de repente a praia está vermelha, com cheiro de sangue. Eu não imagino uma cena dessa, irmãos, porque deve ser algo horrendo. O cheiro terrível. Então, por que isso aqui está acontecendo? Essa praga específica? Porque houve muitas mortes que não foram autorizadas pelos céus, ou seja, muitas pessoas assassinadas, muitas pessoas que foram mortas por aborto, crianças, são pessoas, foram mortas por aborto, e agora o Senhor vai pedir conta destas vidas. E os irmãos vão perceber que o terceiro anjo também derrama a taça sobre os rios, e elas também se convertem em sangue, ou seja, não vai ser só o mar, mas os rios também convertidos em sangue. Aí eu pergunto uma coisa para os irmãos: da onde vem o abastecimento de água das cidades? Dos rios. Isso significa que não vai ter água para beber. Os irmãos estão entendendo isso? Ah, Rabino, mas ainda tem os poços. Tem poço, mas a gente não sabe se o lençol freático vai ser contaminado também. Então, eu quero mostrar para os irmãos que houve derramamento de sangue, e o verso 5 diz que houve derramamento de sangue dos profetas, né? O verso 6. Então, até os profetas que morreram, o Senhor vai cobrar na grande tribulação. E eu não falo só dos profetas de Israel, e os profetas que foram levantados pelo Espírito Santo ao longo das eras em todo o mundo, que foram mortos por causa da palavra do Senhor. Estes também serão vingados, porque isso aqui, irmãos, vai ser a vingança do Senhor. Então, os irmãos imaginam como vai ser isso? O julgamento do Senhor para a humanidade. E tem um detalhe, irmãos: ninguém pode fazer nada aqui. Como que reverte uma praga dessa? Tem jeito de reverter? Imagine a mão do Senhor sendo movida para que isso aconteça. Eu quero ler mais uma. O verso 8 diz que o quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, e foi dado poder que afligisse os homens com um calor de fogo. E foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome do Eterno. E não se arrependeram para lhe dar glória. Está calor, irmãos? Cada vez mais. Cada vez mais. Tem lugar que o ar-condicionado já não está dando conta. Imagine aqui que o calor vai se multiplicar. Por isso que eu não quero estar aqui, irmãos. Eu quero já estar lá na eternidade com Yeshua, participando daquela festona que ele está preparando para nós, Baruch Hashem, enquanto o pessoal aqui vai passar calor. E esse não é para bronzear, não, irmãos. Esse calor é para matar. Então, preste atenção, vendo agora que o sol está sendo ferido. E é mais uma forma do Eterno dizer para a humanidade assim: eu controlo todas as coisas e agora eu estou julgando vocês através do sol. Vocês estão percebendo, irmãos, que o Senhor não precisa colocar a mão em nada? Ele está usando a natureza para julgar essas pessoas. Pessoas que fizeram mal, pessoas que blasfemaram contra o Senhor, e agora eles estão pagando, recebendo de volta a paga pelos pecados que eles cometeram. E aí, irmãos, vem mais uma pergunta: por que será que o Senhor vai fazer isso com essa última geração?
fez isso antes? Alguém sabe a resposta? Porque esta geração é a geração que tem mais informação, é a geração que tem mais condições de conhecer ao Eterno, a Yeshua, e a geração que menos se preocupa com arrependimento, que menos se preocupa com santidade, que menos se preocupa com obediência, porque hoje cada um quer saber da sua própria vida. Eu não estou nem aí. Para que eu vou para uma congregação? Para que eu vou guardar Shabat? Não precisa. Não precisa não. As pessoas estão cuidando da sua vida e deixando para trás o essencial, que é a salvação. Só que aqui, toda essa desobediência está sendo julgada agora. Eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Olha só, o verso 11. Aliás, o verso 11 é o 10. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e mordiam as suas línguas de dor. Imagina as pessoas sentindo tanto medo na terra, que elas mordem a língua e sentem dor, porque não vai poder controlar. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, elas blasfemaram ao Eterno. Mais uma vez, a questão da blasfêmia. Eu queria só dizer uma coisa para os irmãos, que eu acho importante. Na Torá, o pecado de blasfêmia, ele era imputado com a pena de morte. Ou seja, a punição para o pecado de blasfêmia é a pena de morte. Os irmãos estão percebendo aqui por esses textos que todas essas pessoas aqui vão morrer. Por quê? Porque estão blasfemando contra o Eterno. E essa blasfêmia, ela é consciente. Eu não estou feliz com o que está acontecendo com a natureza. Eu vou blasfemar o nome do Eterno. Aqui, irmãos, tinha outra saída? Tem. O arrependimento. E por que não se arrepende? Porque a pessoa acha que blasfemando ela vai resolver o problema. De onde é que ela tirou essa noção? Isso é importante a gente entender, irmãos. De onde saiu a noção da pessoa que blasfemar vai resolver o problema? Só na mente endemoniada da pessoa. Só que Satanás sabe que quanto mais ele faz uma pessoa blasfemar, mais perto ela está da morte. E aí, o sexto anjo derrama a taça sobre o rio Eufrates, e a sua água se seca para preparar o caminho para os reis que virão para invadir Jerusalém. Aqui já é uma outra preparação. E nós sabemos que é um problema grave de água no Oriente Médio. Obviamente os irmãos estão acompanhando as notícias. Os irmãos viram que o Irã já não tem mais água. Vocês devem ter visto isso, que o lençol freático que está debaixo de Teherã secou. E agora a cidade está afundando. É o julgamento do Eterno. Vocês devem ter visto isso. Né? E que eles estão passando por uma crise muito grande no país, porque tudo que eles faziam, eles compravam em dólar. Houve uma mega desvalorização da moeda deles, e agora eles estão falidos. Tem solução? Tem, mas eles não querem se dobrar. Os irmãos veem que a falta de arrependimento, olha o que está fazendo com essa nação. Eles são quantos milhões? 8 milhões em Teherã? Eles querem mudar a capital de Teherã para um lugar diferente. 1000 quilômetros. Como é que muda 8 milhões de pessoas? Como é que faz? Do dia para a noite? Não faz, né? Vocês vão estar entendendo? O julgamento do Senhor, mais uma vez usando o quê?
a natureza. Os irmãos sabem que, segundo o relatório que eu li, a cidade de Teherã já está afundando. E pode chegar num ponto que o peso da cidade faça colapsar tudo, ou seja, a cidade pode afundar todinha e morrer todo mundo, de uma vez. Então, os irmãos estão entendendo o julgamento do Senhor? Por quê? Porque o Irã ajudou terrorista, o Irã lutou contra Israel, o Irã falou mal para todas as nações de Israel. Lá no Oriente Médio, eles estão semeando ódio contra Israel. Agora, o que o Senhor fez? Cortou tudo de uma vez. Eles financiavam grupos terroristas, agora estão sem dinheiro. Vai financiar mais terrorista? Não tem mais dinheiro. Agora não tem dinheiro para comprar água para beber. E não veja bem, irmãos, o julgamento do Senhor. Eu estou mostrando para vocês como o Senhor permite que uma situação aconteça para trazer julgamento. E ninguém pode fazer nada, porque o Senhor está fazendo isso. Alguma pergunta? Eu ia só colocar que a gente viu várias vezes o Irã gritando: nós vamos destruir Israel, né? A gente ouviu em vários lugares o cara falando, onde ele ia ele gritava, né? O Senhor falou, deixa comigo, né? E o Senhor está destruindo eles de dentro para fora. O que aconteceu com essas cidades que são descobertas em arqueologia? Elas afundaram, né? Por isso que tem uma cidade em cima da outra, né? Os arqueólogos chegam, vai cavar e tem uma cidade embaixo, porque afundaram, né? Então, assim, o quanto aquilo é real, por isso que a Bíblia está viva, né? A palavra do Eterno. Abençoarei os que te abençoarem, simples. E amaldiçoarei quem te amaldiçoar, é só isso. Né? A gente vai ver aqui com o faraó, está querendo amaldiçoar Israel? Espera aí um pouquinho. E contra Israel não vale encantamento. Pronto, Simples assim. Simples assim. Os irmãos entenderam isso? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, mas vocês não contam para ninguém, não. Tá? E você que está me assistindo aí também não conte para ninguém, por favor, tá? Isso é um segredo. Dá para resolver o problema da água deles? Pelo menos água para a população? Dá. Israel criou um equipamento que tira a água do ar. Eles podiam ter acesso hoje a esse equipamento e dar água para a população. Eles amaldiçoaram tanto Israel. A solução do problema deles está onde? Oh, meu Pai! Olha que coisa, irmãos! Que coisa terrível! Parece até piada, né? Mas não é. É a mão do Senhor se movendo em direção a uma circunstância para Ele mostrar o seguinte: o meu povo tem a solução. E olha, eles deram dinheiro para terrorista, para acabar com Israel. Hoje, eles podiam estar fazendo o quê? Estar aliados com Israel e o problema estaria resolvido. Porque o Senhor certamente mandaria chuva para o Irã, e os lençóis freáticos não se esgotariam. Eles teriam ainda água hoje, e teriam a cooperação de Israel, mas eles preferiram ir na contramão da história. Como está aqui em Apocalipse, o julgamento vai vir por quê? Porque esse pessoal está se levantando para amaldiçoar quem? Israel. E o Senhor, lá na grande tribulação, vai proteger Israel, como nós lemos na Torá, a terra de Goshen foi protegida das pragas, mas o julgamento veio sobre toda a terra do Egito. Sabe o que vai acontecer? A nação de Israel vai ficar protegida, os judeus vão ficar protegidos que estiverem na diáspora, mas o resto da população mundial, sabe o que vai acontecer? Vai morrer. Por quê? Mais uma vez, porque se levanta contra Israel. Aí eu quero ver os ativistas gritando: morte a Israel, morte aos judeus. E eles morrendo antes, e o judeu de pé só olhando. Eu estou falando da grande tribulação, né, irmãos? Porque eu creio que nós vamos ser arrebatados, nós não vamos passar por tudo isso. A não ser que alguém queira passar por aí. Eu até deixo para você a minha casa, o carro. Na conta bancária não tem nada, mas tudo bem, também deixa, né?
Os irmãos entenderam? O julgamento, irmãos, quando ele vem, não tem misericórdia. A misericórdia é antes do julgamento, porque quando são emitidas as sentenças, os decretos celestiais, não há mais misericórdia. Aí é só cumprir. E aí, do jeito que o decreto vem, acaba. Os irmãos entenderam isso? Por isso, nós temos que ser humildes, irmãos. Quando a gente faz alguma coisa errada, vamos pedir perdão para o Senhor, vamos nos ajoelhar e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falei mal, eu olhei o que não devia olhar, eu sei lá, qualquer coisa aí. Mas Senhor, me perdoa. E pedir perdão com o coração. E se pecou contra o irmão, vai lá no irmão e fala assim: irmão, eu queria te pedir perdão porque eu pequei contra você, eu fiz mal contra você, eu falei mal de você, ou eu te agredi com palavras, ou eu dei um sopapo em você, quero te pedir perdão, agora eu vou fazer um carinho em você, não vou te bater mais não. Isso é sério, irmãos, porque esse julgamento aqui de Apocalipse, ele vai vir de forma contínua. Imagine 7 anos de julgamento. O Egito, o Senhor acabou com o Egito em 1 ano. Ele destruiu o Egito em 1 ano. Imagine 7. Como é que vai ser? Isso é terrível. Por isso que eu falo para os irmãos que nós temos que ter aquela intenção de coração boa, da gente olhar e falar assim: eu vou tomar cuidado com a minha língua, com os meus olhos, vou ter que tomar cuidado para não pecar contra o Senhor. E contra o meu próximo também não. Por quê? Para a gente se manter fora da zona de perigo do julgamento. Porque quando o julgamento vem, já era. Pois não, pastor? Shalom, Babi. Shalom. Eu estava pensando aqui a situação do Irã, que hoje, mesmo cavando o poço, não tem, e os rios estão secando, os lagos, eu acho que tem tudo isso. A questão da água e a solução está em Israel. Da questão da água, mas não é só a água, né, Rabi? Tem outras circunstâncias. A comida, a produção, porque sem água também não tem produção agrícola, e vários outros fatores, como a alimentação dos animais e a bebida de água dos animais também, e outros fatores. E aí eu pergunto, tudo porque não quer reconhecer verdadeiramente essa nação. E assim isso servirá para os outros, não é isso, Rabi? Exatamente. Porque a tecnologia, Israel está 100 anos luz na frente sobre isso, né? Sim. Só completando aquilo que o pastor falou, o pastor levantou uma questão que acho que é muito interessante a gente pensar aqui. Eles não têm comida, porque a agricultura deles é zero. Mas por que é zero? Porque ele é um deserto. Mas como é que Israel consegue cultivar no deserto e eles não? Porque Israel tem tecnologia. Como é que Israel faz? Num pedacinho de terra, Israel produz um monte de coisas. Por quê? Além da tecnologia, tem a bênção do Eterno. Então, se ele procurasse Israel, boa parte dos seus problemas seriam resolvidos. Eu queria que você parasse para pensar como o Eterno colocou nas mãos de Israel a solução para os problemas do mundo. E hoje, boa parte do mundo não quer saber de Israel. Então você percebe o quanto isso é estranho. Eles falam mal de Israel, mas a solução das coisas estão nas mãos de Israel. Eu vejo o pessoal falando mal de Israel, de judeu e tudo mais. E aí o pessoal tem na mão o quê? Tem um celular, tem vacina, tem um monte de invenções que são obras de judeus, mas fala mal de Israel, só que usa toda a tecnologia vinda de Israel. Olha só, isso é antagônico, é uma coisa tremenda, irmãos. A gente para ver o quanto o Senhor colocou tudo na mão de Israel, para dizer para o mundo o seguinte: vocês odeiam os meus filhos? Pois é, porque eu coloquei o controle de tudo na mão deles. Por isso, irmãos, quando a gente começa a ler isso aqui, a gente percebe o seguinte: por que o Senhor está permitindo que as nações se levantem contra Israel? O motivo é simples:
para poder julgá-los. Então tem uma coisa na Bíblia que se chama medida de iniquidade. Então, o que é a medida de iniquidade? É o pecado. Ele vai chegar num determinado ponto que ele transborda. Quando ele transborda, é a hora do julgamento alcança essa pessoa ou essa nação. E agora o Irã chegou nesse ponto. E não são só eles. O pessoal ali no Oriente Médio que se levantou contra Israel, está na hora de ser julgado. Então, eu quero mostrar isso para os irmãos, porque essa paraxá ela é muito atual e reflete o que está acontecendo na nossa história essa semana. Tudo aquilo que nós ouvimos na mídia, falando sobre o Irã e falando sobre essas nações do Oriente Médio, que estão passando por problemas, mas não querem deixar de reconhecer a grandeza de Israel. Não querem deixar de reconhecer que Israel é necessário para o mundo. Eles querem exterminar Israel, mas eles querem que toda a tecnologia, tudo que Israel tem, continue na mão deles. Os irmãos entenderam? Quer dizer, eu não quero você, mas todos os benefícios que você me traz, esses eu quero. Eu queria só pôr um ponto que às vezes a gente não tem a dimensão, nem crê na Bíblia tanto, né? Israel é totalmente protegida pelo Eterno. Ele só tem tudo isso, não é, né? Vamos pôr assim, não é porque são os melhores, têm tecnologia. É o Eterno, acabou. É o Eterno que está ali. E o Irã fez de tudo para destruir Israel. E na época dos mísseis, mandou vários mísseis para Israel. Ninguém morria em Israel. É só prédio que caía. E o contrário não foi no Irã, né? O Irã teve muita gente que morreu. E o quanto o Senhor protegeu. E hoje a gente está vendo um quadro de que o Irã está se acabando. Está se acabando. E Israel, cada dia mais, está crescendo, crescendo, crescendo. Então, assim, isso é a nossa vida. Não adianta o inimigo querer vir e querer nos destruir, porque quem está do nosso lado não deixa isso acontecer. Aleluia. Pode mandar míssil, pode ter petróleo, pode ter não sei o quê, pode gritar, pode ajudar terrorista. Isso aí porque o nosso Deus é maior do que tudo isso. É isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça, que assim como o Senhor protege Israel, Ele nos protege. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel, e Ele é aquele que nos guarda, né? Por onde quer que a gente andar. Então a nossa vida, a gente não precisa se preocupar. Se a gente estiver em obediência, né, em santidade, em temor, o resto a gente pode deixar que o Eterno vai jogar toda a nossa causa. Não tem inferno que é capaz de nos derrotar quando a gente está nas mãos do Senhor. Quem vai tirar a gente da mão do Eterno? Quem é louco? Para ir lá e falar, vou ali dar uma rasteira, né, do fulano. A gente está na mão do Eterno. Quem vai derrotar a gente? Eu diria até, Rebeca, que não é nem questão de ser louco, é questão de ser capaz. Quem é que tem a capacidade de tocar num servo do Eterno quando ele está protegido pelo Senhor? Quem? É isso, irmãos, que nós vamos ver aqui, porque na grande tribulação, o povo do Senhor vai estar protegido. E quando a gente pega a Torá, e estamos vendo as pragas, o povo de Israel está protegido, não está acontecendo nada com eles. Entenda isso. Você tem uma proteção especial dos céus. Há uma proteção sobre a sua vida. Ninguém pode tocar em você se não houver uma permissão do Eterno. Só citar um exemplo aqui, daqui a pouco vou passar a palavra ao pastor para fazer a pergunta. Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Ele foi elogiado nos céus. E Satanás chegou e falou assim, você mima ele, né? Aí ele teve que pedir permissão para o Eterno para ele tocar em Jó. Ou seja, o justo ele é protegido, e para fazer qualquer coisa contra o justo tem que haver uma permissão dada nos céus. Irmãos, por favor, eu queria que você entendesse quão importante você é. A importância da sua vida diante do Senhor é tão grande
que para tocar em mim ou em você, tem que pedir autorização no céu. Olha só, por isso, a gente tem que parar para entender a importância da nossa vida neste tempo. Nós somos chamados para algo importante neste tempo, como aconteceu com Esther. Ela falou assim: não tem jeito de fazer nada. Mordecai falou assim: não, mas para esse tempo, o Senhor te levantou e te colocou nessa posição, porque você tem um propósito e um objetivo agora. Não vai ser daqui a um ano, o tempo é agora. Pois não, pastor. Rabi, lembrei nas circunstâncias, tanto na saúde que Israel tem, como a penicilina, que ajudou o mundo inteiro em relação a isso, e também pela questão da proteção daquela guerra no passado, onde 10 nações, 10 países libaneses e tudo contra Israel, e nenhum prevaleceu. É verdade. 7 dias, 10 derrotas em todos os países. É verdade. Verdade. E é interessante, mas a gente vê o seguinte, que na história, o Senhor está sempre protegendo Israel. E a gente vai pensar no seguinte: se isso aconteceu no passado, por que não ia acontecer conosco? Por que você acha que não pode acontecer com você isso? Por favor, entenda. O Senhor, quando Ele começa a falar com Moshe, lá em Êxodo 6:2, falou mais Elohim a Moshe e disse: eu sou o Eterno. Ele se apresenta como tetragrama. Eu serei o que serei, ou eu me torno aquilo que me torno. Por que que isso é importante? Porque o Senhor vai se tornar o quê? O juiz do Egito. Ele vai julgar e vai enviar os decretos celestiais para que o Egito seja punido por aquilo que eles estão fazendo contra Israel. Então, é preciso a gente salientar aqui que assim como o Senhor fez no passado, Ele faz hoje. Então, se alguém fizer alguma coisa contra você, e você estiver inocente, obviamente, o Senhor vai se tornar a sua justiça para você, e Ele vai emitir um decreto celestial para que aquela pessoa que se levantou contra você seja punida. Você pode até não ver, você pode até não ficar sabendo, mas que a pessoa vai ser punida, isso ela vai, porque isso está escrito. O Senhor não pode mudar o padrão por causa de A ou B, Ele vai julgar todos da mesma forma. Entendeu? Então, eu quero mostrar para você isso e mostrar para você o seguinte: como o Senhor ele se faz conhecido para Israel usando o tetragrama, e ele diz que ele vai começar a operar porque ele tem ouvido o gemido dos filhos de Israel. E ele diz assim: lembrei da minha aliança. Irmãos, todo mundo que ora, e ora com aquela dor no coração, aquela intensidade, o Senhor ouve. Ele não ouve outra oração, Rabino? Ouve, só que essa ele ouve de um jeito diferente. Porque a oração, quando ela carrega dor, no clamor, ela é ouvida de uma forma diferente. Há uma urgência daquilo acontecer. E o povo de Israel já tinha passado por muita coisa, ainda estava passando por muita coisa, ele está num momento ruim, de muita opressão. E aí o Senhor diz: e lembrei-me da minha aliança. Ele se lembrou da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, os patriarcas são chamados aqui como testemunhas de que o Senhor iria fazer justiça para o seu povo. E aí a gente vai entender o seguinte: o Eterno nunca vai deixar que eu ou você sejamos oprimidos sem que Ele faça alguma coisa. Ele vai sempre fazer alguma coisa. E isso acontece porque o Senhor vai usar o seu braço estendido e com juízos grandes. Ou seja, essa palavra juízos, aí em hebraico é shefetim,
que significa julgamento no sentido penal. Ou seja, a pessoa já está condenada, vou aplicar agora a pena. Não tem mais o que julgar, o julgamento já foi feito e o decreto já está sendo emitido. E ele dizia: eu vos tomarei por meu povo, eu serei o vosso Criador. E vocês saberão que eu sou o eterno vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. O povo de Israel andava curvado. Por quê? Toda pessoa que está oprimida, ela não anda ereta, ela anda com a cabeça baixa, derrotada, se sente mal. Por quê? Porque o que está sobre ela é tão ruim que ela não consegue olhar para cima, ela não consegue olhar nos olhos das pessoas. A derrota dela é tão grande que ela não suporta. E o povo de Israel estava andando assim. E o Senhor disse que Ele tiraria a carga dos egípcios, para que eles andassem eretos. Só os livres andam eretos e olham no olho do outro, porque não tem medo de olhar, porque tem segurança para dizer assim: eu sou uma pessoa que estou debaixo da bênção do Senhor. Eu queria mostrar para vocês, porque aqui são usadas 4 palavras, tá? E nessas 4 palavras o Senhor, Ele vem dizendo que vai tirá-los dos seus sofrimentos, depois Ele vai salvá-los do trabalho árduo, vos redimirei com milagres e vou tomá-los como meu povo. Essas 4 coisas o Senhor disse que faria. E por que são 4? Porque o 4 é o número do mundo. Essa é uma promessa para todo mundo que queira se sujeitar a estar debaixo da presença do Senhor, do jugo do Senhor. Porque o jugo das trevas, ele é pesado, mas o jugo de Yeshua, ele é leve e suave. Pois não? Era exatamente isso que eu ia falar. Que Yeshua, ele repete essa mesma promessa, né? Quando ele se apresenta também exatamente com essas palavras aí, é para o mundo, né? Então, todos os filhos de Efraim estão incluídos nisso daí. Exatamente. É quem quer, né, Marcos? Por favor, por favor. E esse aqui representa os 4 cálices de Pêssar. Sim. Né? Que Yeshua, ele vai tomar os cálices. Sim. Né? Então está representando aqui os cálices. Eu vou tirar, eu vou livrar, eu vou resgatar e eu vou tomar por meu povo. Então, se você olhar um negócio desse aqui, é tremendo para a nossa vida. Para quem está enfiado no pecado e no Egito, vai ter que tomar a gente como seu povo. Meu Pai, é um privilégio muito grande. E aí vem a pergunta: por que ele fez isso conosco? Isso é uma pergunta, uma boa pergunta. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Ele, uma aliança de sangue. Nós temos aliança de sangue com Israel. Todos nós somos judeus, irmãos, de sangue. Então, Ele olhou para nós e disse assim: é um dos meus, eu vou buscar. Eu vou atrás e vou buscar esse meu filho, essa minha filha. Você entendeu onde eu quero chegar? Não fomos nós que escolhemos Ele, não. Foi Ele que nos escolheu, Ele veio atrás da gente. É como se nós fôssemos ovelhas perdidas, e Ele falasse assim: vou atrás dessa ovelha ali, ó. Vem cá, ovelha. Vem cá, ovelha. Vem cá. Teve umas que foi mais difícil. Aí Ele teve que pegar o quê? O cajado. Laçou e foi trazendo. Laçar é meio de dizer, né? Porque tem aquele arco, aí já pegou no pescoço, né? E falou assim: vem. Nem que seja pelo pescoço, eu te trago. Pois não. Porque nós fomos enviados pelo Pai. E quem foi enviado pelo Pai conhece a voz do Filho. É verdade. É verdade. Muito tremendo isso, irmãos. Porque tem promessas ligadas à nossa vida. Por isso o Senhor foi nos buscar. E o Pai fez o quê? Ele enviou Yeshua para ser o nosso Goel, o nosso redimidor, o nosso resgatador. Ele é aquele que veio para dizer assim: eu não vou abrir mão da tua vida.
Eu não sei se você quer abrir mão da sua própria vida, mas Yeshua não abre não. Ele não abre mão da nossa vida. Isso é lindo, irmãos. Ele confia mais em nós do que nós mesmos. Só uma curiosidade, o pastor, quando tem uma ovelha fujona, ele chega a quebrar a perna da ovelha para ela não fugir mais. Se precisar, quebra a perna. Nós lemos um livro de um pastor que o Senhor tinha falado para ele assim: para e escreve um livro. Para e escreve um livro. Porque ele viajava muito, fazia muitas conferências, um homem muito ocupado, né? Aí falava: não, Senhor, no próximo verão eu faço isso, no próximo verão eu faço aquilo, Senhor. E sabe quando o pessoal vai empurrando, como a gente diz, empurrando com a barriga, e querendo falar para o Senhor: eu vou fazer quando tiver tempo. Aí um dia ele pegou e falou assim: vou sair para pregar. Ele foi para a garagem, ele tinha que descer 3 degraus. Só que um filho dele deixou uma bola de tênis no segundo degrau. Ele colocou o pé no primeiro, quando ele colocou no segundo, pisou em cima da bola, o pé levantou e caiu no chão, quebrou a perna. Aí quando ele estava no hospital, o Senhor falou assim: vai escrever o livro agora, né? Agora você tem tempo. Olha só, não, é uma história verídica, irmãos. E ele conta isso, que o Senhor falou isso com ele. Falou: agora você tem tempo para você fazer o que eu te mando. Irmãos, quando o Senhor fala que é para a gente fazer algo, você tem que abrir mão das outras coisas que você acha importante para fazer o que o Senhor está colocando para você dizer, porque isso é mais importante do que as coisas que você acha que são. Então, esse livro dele se tornou um best-seller. Por quê? Porque ele vem contando a experiência dele, do que o Senhor estava fazendo na vida dele. E por isso que eu estou dizendo para você, quando a gente toma a Bíblia, ela está cheia de homens que abriram mão das suas coisas para fazer as coisas do Senhor. Então o que eles fazem? Moshe estava no palácio. O que o Senhor fez? Moshe, sai do palácio. E Moshe foi cuidar das coisas do Senhor. Foi da pior forma, né? Matando um egípcio, mas tudo bem. Aí Moshe vai fazer o quê? De príncipe ele vai cuidar de ovelha. Nossa, que queda, né? Coisa ruim cuidar de ovelha, mas ele cuidando de ovelha, o Senhor vai e fala com ele. Então olha só que coisa interessante. E o Senhor disse assim: agora você vai largar as ovelhas e você vai resgatar o meu povo. Moshe relutou, a gente sabe da história, mas no final ele acabou indo. Por quê? Porque era o que o Senhor tinha para ele para fazer. Então, nós temos que parar para entender que esse momento aqui é um momento que o Senhor está trazendo o povo de volta. Lá no verso 8 de Êxodo, capítulo 6, diz assim: eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, que daria a Abraão, Isaac e Jacó, e vou lá darei por herança, eu o Eterno. Irmãos, o Senhor está dizendo o seguinte, para mim e para você hoje: essa semana é tempo de eu levar vocês para a terra prometida. Vocês vão começar uma caminhada para a terra prometida. Glória a Deus. Porque eu fiz um juramento. Quando disse que o Senhor levantou a mão, ele tinha alguém maior do que ele para jurar. Então ele jurou por ele mesmo que ele cumpriria a promessa de dar para Israel a terra. Ele deu? Promessa cumprida. Por isso que é lindo a gente ver isso aqui, irmãos. Quando o Senhor fala que Ele vai dar, é porque Ele vai dar. Não importa o que alguém te diga, não importa que a pessoa não acredite em você, não importa nada. Ele falou que vai fazer, Ele faz. Eu só quero mostrar uma coisa para os irmãos aqui, que tem uma palavra aqui no texto, que ela é diferente de tudo aquilo que a gente já conhece. A palavra herança. Herança, tem 2 palavras para herança. Herança física é nahalá, e herança espiritual é morachá. Aqui está ligado à terra. A terra é física e espiritual. A palavra que está aqui devia ser nahalá, não é isso? Não é ou não é? É. Mas a palavra que está aqui é morachá. Você entendeu?
a terra de Israel não é uma herança física, é uma herança espiritual. Uau! Então nós entendemos por que quem vai para Israel é impactado. Nós entendemos por que as pessoas, quando chegam em Israel, têm um sentimento diferenciado. Agora nós entendemos, porque a terra ela é espiritual, a terra de Israel, só Israel, a única terra no mundo que ela é chamada de Morachá, herança espiritual. A palavra Morachá ela significa as possessões do meu coração. Ou seja, a terra de Israel são as possessões do coração do Eterno, que Ele entregou para os seus filhos. Mas dentro da palavra Morachá, tem a palavra Reshet, que significa rede, ou instrumento para apanhar caça. Ou seja, lá em Israel é onde os inimigos são pegos. E nós temos visto isso durante toda a história de Israel. E também nós temos a palavra Yesh, que está dentro da palavra Morachá, cuja ideia é de bens materiais e riquezas. Mas só que Yesh também tem na sua raiz o nome Yeshua, ou seja, a terra de Israel carrega implícita dentro dela uma herança espiritual que aponta para Yeshua. Por isso que Israel é tão especial, irmãos. Por isso que a terra de Israel é algo único e que a gente devia parar para examinar e pensar um pouco mais na terra de Israel. E a gente devia se esforçar para a gente poder ir para aquele lugar. Por quê? Porque há algo nessa terra que nos liga, que nos chama, que faz com que haja uma mudança na nossa vida. Tem algo lá dentro da terra que vai transformar a nossa vida. Agora, depende de cada um de nós nos esforçarmos para ir para lá. E querendo ou não, né? É claro, está escrito na palavra, o Senhor colocou o nome dele lá. E se tem o nome do Eterno numa cidade, não é possível que não vai ter nada de unção naquele lugar. É impossível, né? Assim como você entrar numa cidade que é de feiticeiros, você vai sentir a opressão e o peso espiritual. Mas em Jerusalém, não, o nome do Senhor está lá. Independe se tem um monte de coisa errada lá, mas o nome do Senhor está presente. Eu só queria colocar uma coisinha que você estava falando. Essa promessa então não dependia do povo, porque o povo não tinha condições de crer, porque fala assim: e deste modo falou Moshe aos filhos, mas eles não ouviram a Moshe por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Se fosse depender da fé deles, a promessa não tinha se cumprido. Mas não dependia da mão que se levantou e falou: eu jurei, né? Eu jurei e eu fiz uma promessa, não foi para vocês, foi para Abraham, Isaac e Jacó, eu fiz para os pais. Então tem que se cumprir. Depende do estado que você se encontra, porque tem momentos que você está na sua vida de dura servidão e com o espírito angustiado que pode vir qualquer profeta falar com você. Você fala: eu estou cansado de promessa, eu não aguento mais, eu quero é ver. Não é isso? A gente já aconteceu com a gente. Eu quero é ver o negócio acontecer, porque eu tenho um monte de promessas, mas até agora não vi nada. Né? Então a gente não tem essa emuná para crer. E aqui era o caso deles, eles estavam tão oprimidos, que podia vir o que fosse, que eles não queriam ter mais esperança, com medo de ter esperança e não se cumprir, né? É verdade. E o que a Bíblia está dizendo é uma coisa tão séria, irmãos, que aconteceu conosco. Haviam várias profecias acerca da nossa vida, muitas coisas, e as coisas não se cumpriam. Chegou um dia que nós oramos e falamos: Senhor, não manda mais profeta falar, porque a gente não está aguentando mais não. Porque não adianta o profeta falar e não acontecer nada. E depois desse dia, passou um tempo, as coisas começaram a acontecer e os profetas voltaram. Mas as coisas já estavam acontecendo, então nós começamos a ver a dimensão daquilo que os senhores estavam fazendo. Por isso é importante, irmãos, a gente pegar
e crê nos profetas. Porque quando o profeta de Deus, de verdade, fala, não há quem possa resistir, tá? E isso é que a gente precisa parar também e começar a entender de uma forma diferente. O profeta, ele não precisa sair pulando e rodopiando, ele não precisa dizer o teu CPF, ele não precisa fazer nada disso. Ele tem que chegar para você com uma palavra que vai direto da tua necessidade, fala direto ao teu coração, e a palavra se cumpre. Não precisa de festa, não precisa de exibição de nada, precisa de firmeza na palavra que está sendo dita. Ela precisa vir direcionada para poder alcançar o nosso coração. O profeta de verdade, e nós temos vivido isso, é aquele que não conhece a gente, não sabe dos nossos problemas, não sabe o que nós estamos vivendo, mas vem e fala de tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Há alguns meses atrás, nós ouvimos uma profecia de algo que o Senhor tinha falado com a gente há anos atrás. Ele reforçou essa palavra profética. Então nós sabemos que é uma coisa do Senhor. Os irmãos entendem isso? Então, esse é o verdadeiro profeta. E Moshe aqui está sendo assim. E só que Moshe, quando ele está conversando com o Senhor, ele chega no momento que ele diz assim: eles não estão me ouvindo, Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou incircunciso de lábios. Como é que eu vou falar para Faraó? O povo não me ouve, eu sou incircunciso de lábios. E é interessante que quando Moshe diz que ele é incircunciso de lábios, ele usou uma palavra que é arelo. E arelo, que significa incircunciso, ela está dizendo o seguinte: algum órgão do corpo não funciona direito. O que ela está dizendo? A minha boca não funciona direito. Alguns dizem que Moshe era gago. Então você imagina um gago falando em hebraico. Difícil, né? E aí, Moshe podia ter aproveitado esse momento para que o Senhor pudesse curá-lo. Mas Moshe aí usa então Arão como seu escudo para poder ser o seu porta-voz. Então, quando ele está ali e Arão vai ser o seu porta-voz, você vai perceber que o Senhor então vai dar para Arão a honra de algumas coisas acontecerem. Mas o Senhor já disse para Moshe: eu vou endurecer o coração de Faraó. E o que significa isso? O Eterno já sabe que ele não vai se arrepender. Então ele vai fazer com que se intensifique ainda mais a teimosia de Faraó. Você conhece alguém teimoso? Quando essa pessoa não quer se arrepender, o que o Senhor faz? Ele faz ela ficar mais teimosa ainda. É tudo, né, irmãos? Mas é verdade. Faz a pessoa ficar mais teimosa ainda, para quê? Para depois ele poder julgar essa pessoa. Porque ele sabe que a pessoa não vai se arrepender. Por isso, irmãos, nós não podemos ser teimosos. De jeito nenhum. O Espírito Santo falou com você? Faz. Não questiona, não pergunta por quê, não pergunta para quê. Só faz. Entendeu isso? É simples. Mas a gente está fazendo isso? Endureceria o coração de Faraó. E o Senhor vai julgar ele. Aí o que acontece, irmãos? Nós temos agora os sinais que vão acontecer. E esses sinais são coisas muito interessantes. Quando nós assistimos o filme lá de Moisés, ou do Êxodo, né? Nós vemos o seguinte: que Moisés chega diante de Faraó e lança o seu cajado. Não é isso? Não. O que está escrito? Êxodo 7:10. Então Moshe e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Eterno ordenara. E lançou Aharon
a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. Não foi Moshe. Hollywood errou. Hollywood errou. Os irmãos estão percebendo que Aharon carrega a mesma unção que Moshe? Preste atenção nisso, por favor. Aharon não é profeta, ele é sacerdote, mas ele está carregando essa mesma unção aqui. Inclusive, a palavra serpente aqui é tanim, e que significa dragão, monstro marinho, serpente, e denota qualquer réptil grande. Não é uma cobrinha, era hoje uma jiboia, uma coisa assim, sucuri. Essa é a de Faraó, né? E lembrando que isso aqui está acontecendo na sala do trono de Faraó. Aí os magos vão lançar os seus cajados e vão produzir serpentes, as cobrinhas. O que vai acontecer? O cajado de Arão, que virou uma serpente, vai comer. Aí tem uma coisa interessante no judaísmo que se chama a serpente sagrada. Os nossos sábios dizem que essa serpente sagrada que estava na vara de Aharon simboliza o Mashiach, e que essa serpente sagrada devorou as serpentes do mal e venceu o mal, dizendo que o Mashiach venceria o mal porque ele tem domínio sobre as demais serpentes. E quem que é a serpente, irmãos? A outra serpente? Satanás. Então Satanás foi vencido pela serpente de Aharon, que é o Mashiach. Os capetinhas que vieram foram todos derrotados. Coitado. É interessante, né, Rabino, que a palavra aqui, quer dizer, a de Aharon pegou e tragou, a palavra aqui é tragou, né, tragou as varas dos magos. E essa palavra tragou é a mesma, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória, né? Onde está o teu aguilhão. Então é a mesma palavra lá de 1 Coríntios, que Yeshua tragou, né? Engoliu essa serpente. E só com um pontinho aqui, que Moshe vai ser Deus, eu que tenho posto você por Deus, e Arão vai ser o profeta, o homem, mostrando o pai e o filho. O pai como, né, o Ensof, e o filho do profeta aqui como Arão, como homem, que poderia muito bem Yeshua vir como homem, né? Porque ele não é Deus, ele não é nada. Mas é que Arão aqui está representando os dois, o pai e o filho, né? É verdade. Moshe como Deus e Arão como profeta, né? É verdade. E olha só que interessante, irmãos. Nós temos aqui logo depois disso mais um outro evento que mostra quem é o Senhor. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque os magos fizeram aparecer as cobrinhas. Ele disse, sabe, os magos fazem igual. Só que ele não considerou que os magos ficaram sem cajado. Porque o cajado de Aharon, o tanim de Aharon, comeu todos os outros. Isso ele não considerou. E o Senhor endureceu o coração dele. E depois, o segundo milagre, em Êxodo 7, né? O verso 17 que eu vou ler aqui, assim diz o Eterno, disso saberás que eu sou o Eterno. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Então, aqui vai acontecer uma outra coisa. Por que o Senhor vai ferir as águas do rio Nilo como sangue? Alguém se lembra do motivo? Porque as crianças tinham sido mortas na época de Moshe, quando Moshe nasceu, lembra? Que foram mortas as crianças. Agora o Senhor está pedindo conta. Lembra que eu falei aqui da grande tribulação, onde as crianças são abortadas? O Senhor vai pedir conta desses abortos?
lá na grande tribulação, a mesma coisa aqui, ó, o padrão se repetindo aqui. Então, quando isso vai acontecer, a gente vê de novo que o Senhor agora manda Aharon pegar a vara dele, né, e lançar a vara dele, e tocar as águas com a vara dele, né? E aí lá está escrito assim, deixa eu ver aqui, 17. Isso, diz Arão, 19. Disse mais o Eterno a Moshe: dize a Arão, toma a tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios. E aqui, novamente, o Egito ia ficar sem água, como vai acontecer na grande tribulação. Então perceba que Arão está fazendo mais um milagre. E de novo Hollywood falhou, porque no filme que a gente vê, quem faz isso é Moshe. Os irmãos estão percebendo o quanto torceram a palavra do Senhor e quanto enganaram a gente? Eu, por exemplo, assistia, eu ficava maravilhado. Falava, nossa, Moshe é um cara. Moshe, ele fez tudo. Ei, que maravilha. Quando a gente começa a ler a Bíblia com calma, a gente começa a perceber e fala assim, peraí, mas ele não fez tudo. Quem começou fazendo os milagres foi Arão, porque Arão era o profeta, era aquele que foi enviado para que aquilo acontecesse. Então, os irmãos estão percebendo que a primeira praga, que isso tudo vai começar aqui com sangue, né? O sangue lá no Nilo. E a última praga vai ser qual? A morte dos primogênitos, ou seja, mais derramamento de sangue. Sangue no princípio, sangue no fim. Pois não. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui, que na realidade Moshe está trazendo juízo, diferente de Yeshua, né? Yeshua, o primeiro milagre dele foi água em alegria. Água se transforma em vinho num casamento. Primeiro milagre dele. E foi feito por Yeshua, e Arão representa Yeshua. Então, quer dizer, aqui está juízo, mas lá Yeshua não está trazendo juízo ainda. Vai trazer, mas ainda não era juízo, era salvação, né? É interessante isso, né, irmãos? E fizeram uma pesquisa e disseram que a energia necessária para se transformar água em vinho é uma coisa absurda, que é quase impossível isso acontecer, praticamente impossível. Mas Yeshua só mandou pegar, encher as talhas de água e ordenou que se servisse ao mestre Sal. Se os irmãos assistiram, né, aquela série lá do The Chosen, eu não estou fazendo propaganda aqui, né, só para constar mesmo. Quando Yeshua pega e faz esse milagre, as pessoas que estavam ali, os servidores, eles viram o que aconteceu. Eles sabiam quem era Yeshua. Agora você imagina, está aqui, ó, uma jarra aqui com água para mim. Imagina se você pega e fala assim, por favor, serve para mim a água aqui, e você vai servir e a água se transforma em vinho. Ia ser uma delícia, né? Mas olha só que coisa tremenda, o milagre acontecendo à vista de todo mundo. Aí nós poderíamos fazer Lehaim, não é o caso agora. Mas os irmãos entenderam isso? A água transformada em vinho traz alegria. A água transformada em sangue traz juízo. Por quê? Porque quando Caim matou Abel, a Torá diz que o sangue do teu irmão clama desde a terra. Só que a palavra lá em hebraico não é sangue, é sangues, no plural. O que significa? Não era só a vida de Abel, mas de todos aqueles que nasceriam dele. Toda a descendência dele estava clamando. Por que você acha que essa praga veio aqui? Porque a descendência daquelas crianças que foram sacrificadas já estava na eternidade clamando por justiça. Os irmãos estão entendendo isso?
quando lá em Apocalipse acontecer da água se transformar em sangue, a descendência daqueles que foram sacrificados, que foram mortos, está no céu clamando por justiça, e na grande tribulação essa justiça vai vir. Irmãos, quem mata uma pessoa não mata só uma pessoa, mata todos aqueles que viriam através dele, seja homem ou seja mulher. Os irmãos estão entendendo isso? Por isso que o assassino, o preço que ele vai ser cobrado é muito grande. Quando ele mata alguém, ele não está matando só aquela pessoa. O estrago que ele está fazendo é muito maior. E na eternidade isso é requerido. Vou falar uma coisa aqui para os irmãos, para vocês terem ideia. Sem citar nomes, mas os irmãos vão entender. O juiz aí que prendeu um monte de gente, que morreu na cadeia, essa pessoa que morreu na cadeia, ou estas pessoas que morreram na cadeia, ele vai ter que dar conta do sangue destas pessoas e daqueles que viriam depois dele. Então, na hora de assinar o decreto celestial, não vai ser pouco que ele vai ser cobrado, não. Por isso, irmãos, nós temos aqui algo, vou chamar de fenômeno aqui, celestial, que a gente precisa tentar entender que o julgamento do Senhor, ele é muito abrangente, ele vai desde aquilo que ocorreu até o fim. O que poderia aquela pessoa fazer? Então o Senhor vai cobrar de quem matou tudo isso. E quando eu falo matar, não estou falando só de morte física. Eu estou falando de quem mata alguém espiritualmente, de quem mata alguém emocionalmente. Você acha que o Senhor não vai cobrar todo o prejuízo que a pessoa teve? Isso é sério, irmãos. Por isso que nós ensinamos aqui a não abrir a boca para falar mal de ninguém. Por quê? Porque a Lashon Hara, a maledicência, mata mais do que um serial killer. E aí, muita gente é prejudicada. Não dá para falar mal, irmãos, nós não podemos fazer isso, porque depois isso vai vir na nossa conta, que, rasvechá-lo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos livre disso. Mas é sério, matar alguém aqui, por isso que essa praga sendo dirigida às águas do Egito, isso é muito sério. Águas lá em Apocalipse, está ligado às nações do mundo. Aqui o Egito representa o mundo. É como se o mundo estivesse sendo julgado aqui através do Egito. E os irmãos vão ver que o padrão de julgamento vai se repetir no livro de Apocalipse. Você entende como isso é sério? E como nós estamos no fim, irmãos, porque as pessoas hoje não estão nem se importando para isso aqui. Os ditadores que mataram um monte de gente, como é que você acha que será a recepção deles no inferno? Eu não posso dizer que um cara desse vai para a eternidade, mas quando ele for recebido no inferno, ele vai ser colocado num lugar onde a punição dele tem que ser tem que estar conectada com o número de almas que ele prejudicou, que ele matou e etc. Imagina como é que vai ser. Então, tudo isso, irmãos, nós estamos falando de um nível de julgamento que é diferente do nosso. Nós não sabemos o que é justiça. Mas o Senhor, quando Ele julga, Ele pega tudo para poder colocar isso num pacote e já entregar o resultado final para essa pessoa. Por isso a Bíblia diz assim: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Misericórdia. Misericórdia. A gente tem que andar muito certinho, para que a gente ainda não seja tragado pelas trevas. Misericórdia, Senhor, que Ele nos ajude. Tem alguma pergunta para fazer? Porque eu vou mudar aqui, vou falar da outra praga. Lógico que nós não vamos conseguir falar das 10 irmãos. Eu quero só mostrar para os irmãos que a segunda praga, ela está ligada ao deus Ram do Egito, o tal de Hecate, né?
E essas rãs, elas vão ser enviadas com uma praga no Egito. Então o Midrash diz que foi uma rã, e que eles tentaram matar essa rã, e saíram milhões de rãs daquela rã, e elas entraram e tomaram conta do Egito. Só que, no livro de Apocalipse, eu não sei se os irmãos perceberam, mas lá no verso 13 está escrito assim: da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem sinais que saem aos reis da terra e de todo mundo para juntar a batalha daquele grande dia do El Shaddai. Então, rã está ligado a quê? A demônio. É como se o Senhor estivesse liberando esses demônios lá no Egito para causarem perturbação aos egípcios. E lógico, né, irmãos? Quando aquelas rãs depois foram tiradas e elas morreram, o cheiro delas foi algo terrível. O cheiro delas foi realmente... Só que tem uma coisa aqui, irmãos. Em Êxodo 8:19 está escrito o seguinte: então disseram os magos de Faraó, isto é o dedo de Elohim. Eles não podiam reproduzir isso. Foi o dedo de Elohim. E quem é o dedo de Elohim? Primeiro os sábios interpretam que isso é a punição dos céus, né? E depois a questão do dedo de Elohim, está escrito lá na Brit Hadashah que o Espírito Santo é o dedo de Elohim. Ou seja, ali o próprio Espírito Santo juntou essas rãs para poder fazer isso, trazer o julgamento contra o Egito. Isso significa, se eu pegar esse mesmo padrão, que o Espírito Santo não vai ser tirado da terra lá em Apocalipse. Ele vai estar lá preparando o terreno para que as pessoas sejam julgadas. Entendeu isso? Então, o Espírito de Elohim, ele é usado para julgar as pessoas, reinos e nações, através do quê? Das pragas, dessas ações naturais que vêm sobre a terra. Então, se nós entendemos isso, nós vamos perceber o seguinte, que tudo que está acontecendo hoje no mundo está acontecendo porque o Espírito Santo está se movendo para fazer com que as pragas, os acidentes naturais, as nações se movam para trazer julgamento para o mundo. Então, o tsunami, que é resultado de um terremoto que acontece lá no fundo da terra, e há aquele, ou um vulcão no fundo da terra. Foi a natureza. Mentira. Foi o Espírito Santo que disse assim: o vulcão, aí que você está embaixo do mar, não sei em que profundidade, acorda e espere lá. Quando ele espera, e aí começa a ter um tsunami que vai matar um monte de gente, mas só num determinado lugar, porque o Espírito Santo determinou que aquele lugar tinha que receber um julgamento, e aquelas pessoas que estavam ali naquele momento precisavam ser mortas. Aí você vai falar assim: nossa, Rabino, que crueldade. Não, isso não é crueldade, não. Isso é o julgamento do Senhor na hora certa, atingindo as pessoas certas e no lugar certo. Tem um deslizamento de terra e arrastou, levou não sei quantas casas e morreram tantas pessoas. É porque o Espírito Santo já tinha determinado que tinha que acontecer. Os irmãos entenderam isso? É o Espírito Santo que está fazendo tudo isso. E Yeshua dá a ordem, ele vai lá e cumpre. Ele é o dedo do Criador para poder fazer as coisas acontecerem. Assim como ele é o dedo do Criador para que eu e você possamos receber as bênçãos, para que as coisas possam acontecer na nossa vida, para que quando você coloca a mão em alguma coisa dê certo. O Espírito Santo vai dizer assim: estou estando embaixo aí, tá? É o chefe.
assinou, agora entrega. Você está entendendo? As pessoas que o Senhor manda lá no salão do Ramon, o Espírito Santo está mandando. Ele diz assim, ó, vai lá no salão do meu filho, gasta o dinheiro lá, e abençoa ele. Pegou? Por isso que é bom a gente ser justo, a gente ser obediente, porque esta obediência faz com que o Espírito Santo se mova a nosso favor. Aí chega um desavisado e vai criticar e vai falar mal, o Espírito Santo diz assim, do meu filho não. Você fala mal dos teus, o meu aqui tem proteção. E aí acontece alguma coisa com a pessoa e os outros falam assim, coitado, coitado nada. Não é coitado não. Quem procura, acha. Quer fazer o mal e quer receber bênção? Em que mundo que isso está certo? Só se for no mundo de fantasia. Porque no reino espiritual não é assim que acontece. Existe o tempo da misericórdia que o Espírito Santo dá para a pessoa poder se arrepender. Passou o tempo de misericórdia, é julgamento. Irmãos, isso é uma oportunidade igual para todos. Ontem eu falei aqui de Saul, reinou 40 anos, só fez besteira. No dia que ele morre, morre toda a família dele. Davi reinou 40 anos, e nós esquecemos de falar uma coisa, até a Rebece me lembrou disso. Você esqueceu de falar como é que ele morreu. Saul morreu como? Em batalha e teve que se suicidar. Davi morreu como? Deitado no leito, numa cama como um justo, e ainda profetizando para o filho dele as coisas que iam acontecer. Olha a diferença da morte do ímpio para o justo. Você percebe a diferença? Então aqui, enquanto Israel está sendo protegido em Goshen, o Senhor está mandando praga no Egito, sem misericórdia, porque o tempo da misericórdia para o Egito acabou. Rabi, mas nós estamos no tempo da graça. Mentira. O tempo da graça foi sempre. Nós estamos em tempo de obedecer, de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor para que toque nas nossas vidas e nos proteja do que está vindo esse ano aí. Seus irmãos estão vendo as coisas que já estão acontecendo pelo mundo, mas aqui não vai acontecer nada, na sua casa não vai acontecer nada, porque o Senhor vai te guardar. Enquanto vai ter gente sendo julgada, você será beneficiado. Enquanto muitos vão perder, você vai ganhar. Muitos vão empobrecer e você vai enriquecer em nome de Yeshua. É isso que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque a Parashá mostra para a gente um tempo de julgamento contra os ímpios. Esta semana é semana de julgamento. Sabe o que você tem que fazer e eu tenho que fazer? Vamos sentar. Não vou falar para pegar pipoca, porque alguns não gostam de pipoca. Mas pega, senta e fica esperando, falando assim, Senhor, minha bênção está chegando, está vindo de onde? Eita, coisa boa, né? Chegou a bênção. E vai dar glória ao Senhor, enquanto as pessoas estão sendo julgadas. Rabi, mas que frieza é essa? Não é frieza, não. É consciência da obra que o Senhor faz. Eu tenho que ser consciente de entender o seguinte, que se a pessoa está fazendo mal, ela não pode receber o bem como recompensa. Seja quem for. Está errando? Não vão passar a mão em cima? O pessoal usa uma frase, vão passar pano, né? Calminha, não vai fazer eu proteger o fulano. Voltando para a palavra de ontem, Samuel foi tentar argumentar com o Eterno acerca de Saul. O que o Senhor disse para Samuel? Eu já rejeitei esse homem, você quer proteger ele? Como assim? Eu já escolhi outro rei para Israel, e não é ele. Acabou o tempo dele. Irmãos, para o Egito tinha acabado, era a hora de Israel ser liberto. Agora é a nossa hora, a hora da gente ser liberto, a hora da gente poder saquear o Egito e sair com as bênçãos, carregando isso aí. Esse é o nosso tempo. O tempo deles acabou. O ciclo mudou.
mudou. Lembra da palavra? O ciclo mudou. Por isso a bênção agora está nas nossas mãos. Por isso que a gente tem que entender o tempo que nós estamos vivendo dentro da Paraxá. Essa semana é semana para isso acontecer. E para a gente poder descansar e falar assim: Senhor, muito obrigado. Porque agora o Senhor vai fazer uma coisa diferente. E crer, só isso. Creia que o Senhor vai fazer isso. E deixa as coisas acontecerem. Você vai fazer o quê? Descansar. Não põe a mão. Não queira se preocupar com o que os outros estão fazendo lá. A instrução qual é? Obedeça. Você está em Goshen? Obedeça. Ore. Jejue. Tranquilo. Jejua agradecendo pela vitória. Jejua falando assim: Senhor, eu estou jejuando aqui, para te agradecer pela grande vitória que eu vou receber. Eu nem sei que tamanho que é a vitória, mas eu sei que eu vou receber. Entendeu? E descansa na presença de Yeshua. Porque o demais é vir. E você não precisa correr atrás de nada. Para mim terminar, irmãos, porque o meu tempo aqui está acabando, eu quero citar para você Deuteronômio 28. Eu vou até abrir Deuteronômio 28 aqui para a gente poder falar certinho o que vai vir sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome de Yeshua. Queria até que você abrisse comigo, por gentileza, quem tem Bíblia aí abre. Está escrito assim, os irmãos acharam? Percebem? Está escrito assim: e será que se ouveres a voz do Eterno teu Criador, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Eterno teu Criador te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha aqui, o Egito sendo derrotado. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Eterno teu Criador. Fica parado que a bênção chega mais rápido. Bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo. Cadê os benditos de Votorantim e Sorocaba aqui? Aleluia. E de Osasco, ali de Osasco, não vou esquecer de você não, minha irmã. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Olha os nossos irmãos fazendeiros aqui, né? Com todas as criações sendo abençoadas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. Imagina que você entra, leva a bênção e sai levando mais bênção ainda. O Eterno entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Eterno mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Eterno teu Criador. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para a gente, irmãos. Essa é a palavra do Senhor sobre o julgamento que Ele está trazendo sobre a terra e a bênção que Ele está trazendo sobre os seus filhos. Nós não precisamos ser julgados, porque o nosso julgamento já aconteceu e nós fomos achados inocentes. E ao inocente vem a recompensa e ao culpado a punição. Então nós precisamos só fazer uma coisa: descansar e ver o que o Senhor vai fazer. Descansar e dizer assim: Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. Porque quando nós oramos, irmãos, fizemos uma oração que Yeshua nos ensinou a fazer, que se chama Pai Nosso. E no Pai Nosso tem uma parte da oração que nós oramos assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós não temos que fazer do jeito nosso, mas deixar o Senhor fazer do jeito dele. Então,
que esse tempo seja um tempo no qual o Senhor possa estar derramando a bênção sobre as nossas vidas. Ele possa estar essa semana fazendo com que os nossos inimigos sejam julgados, e que a bênção possa alcançar a mim e a você, onde nós estivermos. E todo lugar que nós pisarmos o nosso pé, esse lugar será nosso. Amém. Glória a Deus. Em nome de Yeshua. Então, já que o ciclo mudou, o que você quer do Senhor? Você quer algo novo? Vai lá e coloca a mão e começa a profetizar que isso vai ser seu. Você quer algo novo? Peça isso ao Senhor. Eu não estou brincando não, irmãos. Eu nem sei porque eu estou falando isso aqui agora, porque eu já vou terminar a paraxá, mas eu preciso falar isso. O que você precisa, vai lá e põe a mão. Não sei o que é, não. Ah, bem, mas o que eu tenho não dá para ir no lugar e pôr a mão. Liga o seu celular aí, coloca na tela e fala assim: Senhor, isso aqui é meu. Eu quero um desse aqui em nome de Yeshua. Glória a Deus. Eu quero ser, eu vou colocar a mão hoje. Alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Nada? Então você que me acompanhou até agora, quero te agradecer, e eu quero que essa ministração vá para o teu coração também, e que você seja abençoado, que em nome de Yeshua o Senhor cumpra os seus desígnios e os seus desejos, para que você possa glorificar o nome de Yeshua. Te vejo na nossa próxima paraxá. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.